Hoje falaremos de um tema comum e que costuma gerar muitas dúvidas, que é a hiperacusia. E geralmente o paciente costuma relacionar a hiperacusia com o fato de estar ouvindo mais ou estar com a audição mais aguçada. Será que isso é uma verdade? Neste vídeo eu vou falar o que é a hiperacusia, os seus sintomas, como é feito o diagnóstico e como tratamos esse quadro. E diferente do que sempre faço antes de começarmos, que é te pedir para se inscrever aqui no canal, hoje eu quero te agradecer, porque cada vez mais temos pessoas inscritas aqui no canal, assistindo e compartilhando desse conteúdo. Bom, vamos lá. A hiperacusia é uma sensibilidade aumentada a sons que usualmente são toleráveis, ou seja, a pessoa fica incomodada com sons que não são tão intensos e que a maioria das pessoas não teria qualquer problema ou incômodo. Pessoas com hiperacusia tendem a evitar locais com sons um pouco mais altos ou se irritar rapidamente quando estão nesses locais. Alguns pacientes, além do incômodo, podem relatar dor no ouvido diante de determinados sons e até passar a ter sérios problemas com sons do cotidiano, como do trânsito, e evitar situações como ir a restaurantes e cinema, por exemplo. É comum ouvir relatos do paciente sobre uso de tampões de ouvido devido a essa intolerância. E por mais que o termo possa sugerir algo como audição aumentada ou mais apurada, isso não é uma verdade. Pelo contrário, a maioria das pessoas com esse distúrbio tem, na verdade, uma perda de audição. Eu sei que isso parece contraditório, mas não é. E eu vou te explicar. A hiperacusia é um distúrbio da via auditiva. É o que chamamos de ganho aumentado e que geralmente ocorre após alguma lesão no ouvido do paciente. É como se o nosso cérebro quisesse compensar a perda auditiva, tentando aumentar a captação de sons. E daí surge a hiperacusia. O diagnóstico da hiperacusia é feito primeiramente com a história do paciente, que geralmente vai me falar que tem reparado estar mais intolerante a sons e já estar deixando de frequentar determinados locais por causa dessa intolerância. E além disso, junto à audiometria, que é o exame que vai me dizer se o paciente tem alguma perda de audição, nós podemos solicitar o limiar de desconforto a sons, ou seja, em quanto decibéis o paciente já passa a ficar incomodado, e quando muito reduzido, nos sugere a hiperacusia. E antes de falar do tratamento, eu quero falar sobre dois aspectos muito importantes. É muito comum que a hiperacusia venha junto com o zumbido. Em torno de 45% a 55% dos pacientes com zumbido também apresentarão a hiperacusia. E isso ocorre porque o zumbido também é um distúrbio da via auditiva, que ocorre em consequência de uma perda de audição. Segundo ponto importante. A hiperacusia é diferente da misofonia, tema também muito comentado. A misofonia não é um distúrbio da via auditiva e não tem relação com a intensidade do som, mas com algumas características específicas, como sons repetitivos, e que vão gerar no paciente sentimentos ruins, como raiva. O tratamento da hiperacusia consiste em expor o indivíduo a sons. Isso mesmo! Quanto mais o indivíduo se priva de som, piora mais o ganho do sistema auditivo e ele vai ficando cada vez mais sensível. Essa exposição a som se chama terapia sonora e isso se faz associado ao aconselhamento, junto a um profissional capacitado, lógico. A terapia sonora consiste em expor o paciente a sons de uma forma controlada e orientada com o objetivo de dessensibilizar o sistema auditivo. Isso pode ser feito com sons no ambiente ou com o uso de aparelhos que emitem esses sons. Bom, espero que com esse vídeo você tenha entendido um pouco melhor sobre o que realmente é a hiperacusia, como ela se desenvolve e o seu tratamento. É importante que, se você apresenta sintomas semelhantes no seu dia a dia, que você busque um médico, que pode ser o otorrino ou o otoneurologista, que é o médico especialista em tontura e zumbido, para fazer um diagnóstico adequado e te orientar sobre o tratamento. Até a próxima!